A lua. Essa lua aqui, vou fazer aqui pra gente não refletir, tá? Pra ficar legal. Ela pertence ao tarô de Marsella. Pode ver que ela não é tão rico em desenhos, mas é o suficiente para trazer toda a informação que a gente precisa, tá? Repara bem no desenho. Isso aqui não é um caranguejo nem uma lagosta, a gente chama de lagostim, tá? Que ele fica ali preso dentro do lago. Olha só a diferença do Waite. No Waite, o lagostim tá saindo do lago, tá? No Marsella, não. Mas eu vou te explicar que, por mais que eles tenham um pouquinho de diferença, uma pegadinha aqui, o significado é o mesmo, tá? E aí eu tenho aqui a lua no tarô dos magos. Olha só que lua linda. E aí é aquilo que eu falei pra vocês. Vocês precisam ter um monte de tarô pra jogar? Não, um é o suficiente. E eu vou gravar um outro vídeo falando qual é o melhor deck de tarô pra gente começar a aprender, tá? Em outra ocasião eu faço isso. Olha só, a lua do tarô das bruxas. Olha, outra lua. É uma carta mais linda que a outra, né? O significado não muda, mas os artistas eles vão variando, vão botando a sua criatividade para jogo, né? E a gente é presenteado com um tarô mais lindo que o outro, tá? Um é do Telemann e outro do Arcano. Pode ver que todas elas, se você prestar atenção, tá trazendo essa magia, né, da lua. A lua, ela fala também dos mistérios do feminino, do sagrado feminino, né? Porque a lua, além de estar assim, a lua, ela tem essa coisa de maternidade, né? De mãe, acolhimento, acolhedora ali. Como ela mexe também com a lua cheia, principalmente, ela mexe com as plantações, né? Com aquilo que nutre, né? Com aquilo que vai fazer com que o ser humano ele se desenvolva fisicamente. Então tem toda essa pegada. E não é só isso, tá? Isso aqui é um resumo, né? Do que tudo que a lua representa. A lua representa muito mais coisas. Se a gente for, né, olhar e estudar a fundo, tem muito mais coisas por aí. E aí, eu quero trazer também um pouquinho, eu vou mostrar aqui, eu separei porque tem toda uma história aqui com a lua que eu quero mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, isso. Uma coisa muito interessante. Olha só, eu vou dar uma colher de chá imensa aqui, porque eu vou falar um pouquinho dos significados, tá? Por que que eu vou falar desses significados aqui agora? Porque a gente já vai entrar numa fase em que a gente vai falar da lua já entrando como regente, né? Então a gente tem que entender qual o recado que ela vem trazer, porque ela tem tanto significado, ela pode falar de tanta coisa, só que a gente tem que direcionar os assuntos. É como quando você atende um consulente, né? Dependendo da pergunta dele e das cartas, né, que saem junto com a lua, vai ter um significado. Então, assim, tem N significados. Mas a gente tem que direcionar, né? Tem que entender ali a equação para a gente chegar num aconselhamento correto. E como eu me propus aqui falar da lua, do arcano lua, como regente de 2023, então aqui a gente vai deixar um pouco as coisas pejorativas que falam da lua, né? Vamos deixar um pouco dessa coisa negativista que falam dela, do lado sombra, né? E vamos aqui adentrar no que realmente ela vai falar para 2023. Então, vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui como é que fica. A gente está vendo aqui
o desenhozinho, né? Eu vou até olhar o desenho de baixo, porque é a mesma coisa, para eu falar a coisa certeira. A gente vê que tem duas torres aqui. E quando eu falo que um arcano é uma imagem arquetípica, é porque ele tem vários significados dentro da mesma carta, né? E quando eu falo que o tarô é a jornada do louco, é porque ele vai passando por cada arcano. Ele vai passando pelo mago, pela sacerdotisa, pela imperatriz, pelo imperador, e vai passando de arcano a arcano. E quando a gente não faz o dever de casa direito, a gente não sai daquele arcano. Então vamos lá. Isso aqui pode também, tá? Eu digo também porque tem vários significados, mas aqui eu tô trazendo as torres, né? O arcano 16. Lembra do arcano 16? A gente já falou aqui do arcano 16. Então aqui a lua, ela faz alusão ao arcano 16 aqui atrás, tá? A lua, se vocês olharem aqui, ela tem um lobo, não parece, um lobo aqui, esse aqui parece, olha só, como do Marsella não parece, do Marsella parece todos dois cães, né? Dois cães enormes, mas aqui no Waite já aparece o lobo e o cão. Eles vêm naquela dualidade da luz e sombra, do bem e o mal, né? Eu não gosto muito não, mas pode ser o anjinho e o diabo, porque ele faz uma relação com a roda da fortuna. Olha só, a gente ainda não falou da roda aqui, mas em breve a gente vai falar. Por quê? Porque a roda gira. A roda gira. A vida, ela gira. Sabe aquela frase que eu sempre falo, que eu sempre falo de um jeito, mas tem um ditado certo, né? Sabe aquele não existe bem que sempre dure e mal que nunca se acabe? É a roda da fortuna, ela tá dentro desse ditado. E eu sempre falo, né, que existe o bem que te acomoda e o mal que te faz evoluir. Isso quer dizer que a vida, ela tá sempre girando, ela tá sempre mudando pra gente nos manter assim em ação. Então a lua, ela também vem falando dessa polaridade que faz a gente se mexer, né? E se a gente não se mexe por bem, a gente vai se mexer por mal.